7º ano, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro. Estou com muita saudade de vocês, espero que estejam bem, se cuidando, guardadinhos dentro de casa, porque eu creio que logo isso tudo irá passar e nós voltaremos a nos abraçar na nossa rotina normal. Mas enquanto isso não acontece, nos veremos por aqui. E para a gente começar, eu convido vocês a abrirem comigo no módulo 5, na página 236 da apostila, tá? Para a gente falar da economia rural, da agropecuária brasileira. Bora lá então? Quando eu falo para vocês do espaço agropecuário brasileiro, eu posso dizer que o espaço agropecuário brasileiro, ele é bem diversificado. Diversificado por quê, professora? Por que o espaço brasileiro ele pode ser caracterizado como um espaço diversificado? Por quê? Porque o Brasil, ele possui uma grande extensão territorial, latitudinal e longitudinal. E por meio dessa grande extensão territorial, consecutivamente, eu tenho uma grande diversidade climática, uma grande diversidade de solos e de vegetação, o que permite um cultivo, muito diversificado de produtos, tá? O que permite culturas diversificadas. E dentro dos modelos de produção brasileiro, a gente vai tratar de 2 modelos. Um modelo de produção agrícola tradicional e um modelo de subsistência. Olha eles aqui, ó. Olha só, eu vou explicar eles para vocês. No modelo de agricultura tradicional ou de subsistência, ela é uma agricultura bem simples, tá? Nesse modelo de agricultura, eu não utilizo muitas máquinas, praticamente quase nenhuma, tá? Eu não tenho a contratação de profissionais especializados, geralmente os próprios membros da família que trabalham nesses cultivos, e eu não tenho uma produção em massa, uma produção em grande quantidade para suprir a demanda alimentar de uma sociedade, tá? Ela é um tipo de cultivo, de produção bem simples, com técnicas bem rudimentares, sem a intervenção de máquina, mais a mão de obra braçal mesmo. Já essa daqui, que é a agricultura que a gente chama de moderna ou de mercado, eu já tenho uma intervenção tecnológica maior, eu já tenho a contratação de profissionais especializados para trabalhar na área, como os agrônomos, tá? Como os tratoristas, como os mecânicos que auxiliam na manutenção das máquinas do local de produção, tá? E com isso, com a intervenção desse uso de máquinas, com a intervenção dos sistemas da Revolução Verde, que nós já estudamos, o uso de agrotóxicos, o uso de pesticidas, o uso de adubos, fertilizantes químicos, a produção é acelerada. Por isso que esse tipo de cultivo também pode ser chamado de mercado. Por quê? Quando a produção ela é acelerada, eu tenho uma quantidade muito maior. Se eu tenho uma quantidade muito maior, a demanda para eu poder alimentar a sociedade, ela é maior. Então, eu consigo suprir a necessidade alimentar de uma sociedade, tá? Várias são as características da agricultura. E para a gente ver sobre elas também, sobre os graus de tecnologia no campo, eu separei um videozinho bem bacana para vocês assistirem. Olha aí comigo, ó. Há mais de 20 anos, a agricultura dava seus primeiros passos em direção ao futuro das suas lavouras, com a agricultura de precisão. A realidade, em meados dos anos 90, era diferente. Naquela época, as primeiras tecnologias começavam a ser aplicadas, mas muita evolução ainda estava por vir. Com o surgimento do GPS, foi possível aplicar informações precisas de posicionamento para serem usados no planejamento de plantio, mapeamento em campo e direcionamento do trator, por exemplo. Os produtores estavam apenas começando a se familiarizar com essa nova ferramenta. Mas o jogo mudou. A partir dos anos 2000, a modernização e automação das máquinas e equipamentos agrícolas foi transformando a maneira de se trabalhar.
Antes, a precisão dependia muito dos braços do operador. Foi aí que entrou o piloto automático. Imagina que anos atrás a precisão do GPS era de aproximadamente 15 centímetros e hoje conseguimos chegar em até 2,5 centímetros. O piloto automático é a primeira tecnologia a ser adotada. É a porta de entrada para a agricultura de precisão. Ele facilita o planejamento e a execução das linhas de plantio, garantindo paralelismo e melhor aproveitamento da área. Desde então, o piloto automático tem colaborado para o aumento significativo da produtividade nas lavouras. Olhando para trás, vemos o tanto que essas tecnologias evoluíram. Mas isso é só o começo. Fique ligado, tem muito mais no próximo episódio. Até mais! Então foi isso, pessoal. Nesse pequeno videozinho, vocês puderam perceber o quão grande e o quão importante foi o desenvolvimento da tecnologia no campo. Porque esse desenvolvimento, ele acelerou muito a produção. E isso fez com que o Brasil crescesse no seu setor agrícola, no seu setor agropecuário, tá? Só que, mesmo com todo esse desenvolvimento, nós temos alguns problemas no campo e nós vamos falar sobre eles, como, por exemplo, o uso inadequado dos solos. O primeiro parte do uso inadequado dos solos que eu vou falar, eu quero que vocês peguem a apostila e abram comigo lá na página 240, tá? Aonde nós vamos começar a falar e vocês podem fazer as marcações. Aqui eu coloquei uma imagem que vai mostrar o processo de degradação dos solos. Como que acontece? Para que o homem realize qualquer atividade agrícola ou agropecuária, ele precisa desmatar, porque em regiões florestais ele não consegue desenvolver essas atividades. Quando ele desmata, ele retira a cobertura vegetal. Estando o solo sem cobertura vegetal, sem proteção, ele acaba passando por desgastes, por desequilíbrios, tá? Físicos, químicos, que a gente chama de processos erosivos. Quando se retira a cobertura vegetal, os processos erosivos eles são intensificados. E aí o que acontece? O solo ele perde as suas propriedades, o solo ele perde os seus nutrientes. Então, quando a gente fala de queimadas, quando a gente fala de desmatamento, eu estou falando de problemas muito sérios, né, para uso dos solos. Por quê? Porque esse é um tipo de uso inadequado, tá? Um outro problema que nós vamos destacar aqui é a estrutura fundiária concentrada. Eu coloquei essa imagem aqui para ficar fácil de vocês entenderem. Por quê? A distribuição de terra aqui no Brasil, gente, ela é muito concentrada na mão de poucos, tá? Olha só aqui, ó, olha o que esse homenzinho diz aqui, ó. E eu não vejo problema nenhum com o tamanho da minha terra. Ele tem uma grande extensão territorial, mas olha quem que está aqui brigando por essas terras, os sem terra. O MST, que é o movimento do sem terra. Por quê? Nós temos grandes problemas latifundiários por conta disso. Por quê? Tem muitos proprietários que têm grandes extensões de terra e tem gente que não tem nada. Então, eles brigam, né, por conta disso, por causa dessa má distribuição de terra. Então, a estrutura fundiária concentrada na mão de poucos aqui no nosso país, ela é um problema dentro do contexto da agricultura brasileira, tá? Vamos falar também das relações de trabalho ultrapassadas, que muitas até acontecem nos dias atuais. Os colonos, por exemplo, que são os empregados permanentes da fazenda. Como que funciona isso, tá? Eles moram na fazenda e muitos deles recebem parte do seu salário em dinheiro e parte por poder ter um pedaço de terra para plantar lá nas terras do proprietário, tá? Isso existe ainda, professora? Costuma, tá? Costuma existir sim. Nós temos os arrendatários, que são os trabalhadores que arrendam, que alugam uma terra para produzir, e nós temos também os parceiros, que eles vão propor ao proprietário, ao dono da terra, o uso daquela terra para produção, e eles vão pagar este proprietário com parte da arrecadação de sua produção, tá?
Temos também os boias frias, que são aqueles trabalhadores que moram lá na periferia das cidades e se empregam temporariamente nas fazendas para poder trabalhar, tá? Na região Nordeste, a gente encontra muito essa situação aqui de boia fria. Não que nas outras regiões do Brasil não tenha, existe sim, tá? Na nossa região também existe dessas situações. Por exemplo, aquelas pessoas que trabalham no bananal, né? Muitas delas, às vezes não são registradas, elas trabalham nessa condição, tá? Então entra nesse contexto aqui de boia fria. E nós vamos falar do agronegócio, que é um termo que já discutimos bastante em sala, né? Mas que precisamos relembrar. O que é o agronegócio, tá? O agronegócio torna a agricultura do Brasil vinculada a um sistema de uso de inovações tecnológicas muito grande. E por conta disso, o Brasil hoje ele tem se tornado o primeiro produtor mundial de café, de laranja, de açúcar, tá? Que são os produtos do agronegócio. Primeiro exportador mundial de carne bovina e aves, tá? E o segundo produtor mundial de soja. E isso por quê? Por que o Brasil ele entrou dentro desse contexto? Porque a agricultura brasileira ela está vinculada com a indústria. Quando nós falamos do termo agronegócio, eu posso dizer que a indústria chegou no campo. O uso intensivo das máquinas, a substituição da mão de obra chegou ali no campo. E a produção, ela foi o quê? Acelerada e tornou o Brasil, em escala mundial aqui, um grande exportador, tá? Aí vamos ver aqui, ó. Olha só, o que é o agronegócio? É o conceito que engloba toda a cadeia produtiva. Antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. Eu vou explicar isso aqui bem clarinho para vocês, tá? Bem certinho. Antes da porteira, né, a produção e o fornecimento de insumos e máquinas e equipamentos e serviços especializados são disponíveis para o produtor rural. O que é isso daqui, gente? Isso tudo entra dentro do pacote da Revolução Verde, tá? Insumos, fertilizantes, uso de máquinas, pesticidas, inseticidas. Por quê? É isso que é vendido para o produtor para ele usar na plantação e aumentar e acelerar a sua produção. Dentro da porteira, há o preparo, há o manejo dos solos, os tratos culturais, ou seja, do cultivo ali, do produto, do que está sendo cultivado, a irrigação, a colheita, a criação dos animais, tudo vinculado dentro de um sistema tecnológico. E depois da porteira, vai ser transportado, vai ser armazenado, né, para o processo de industrialização e, posteriormente, a distribuição e a comercialização. Então, o agronegócio, ele caminha junto com a tecnologia. Ele é um contexto que engloba a cadeia produtiva vinculada aos sistemas tecnológicos que aceleram a produção agrícola, tá? Olha só, aqui nós temos os principais produtos agrícolas do Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre eles? Eu coloquei aqui a cana-de-açúcar, que ela tem as suas maiores produções hoje em dia na Zona da Mata, no Recôncavo Baiano, no Centro-Sul, em São Paulo, tá? A soja, que a produção é muito grande no Mato Grosso, no Paraná, tá? No Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, na Bahia também tem uma grande produção de soja. Temos também o algodão, que é produzido no Mato Grosso, na Bahia, no Mato Grosso do Sul, em Minas Gerais, São Paulo, Piauí. E o milho, que é tão gostoso e está sempre na nossa mesa, né? Que é o principal, né? O Paraná é o principal produtor de milho aqui no Brasil, seguido pelo Mato Grosso, depois Minas, Rio Grande do Sul, Goiás, São Paulo. Então, gente, o Brasil, ele, como eu falei para vocês, lá no início, ele tem uma grande diversidade de culturas agrícolas, né? Uma grande diversidade de produtos. Então, nós temos que nos alegrar com isso, né?
Porque nós temos a disponibilidade de ter uma alimentação muito saudável na nossa mesa. E é o que eu indico para vocês aí nesses dias de quarentena. Comam saudável, né? Para que a imunidade de vocês não fique baixa, para que vocês fiquem bem, para que logo a gente possa estar juntos, né? Então, esse foi o nosso primeiro encontrinho, tá? Espero que vocês tenham entendido. Aquilo que vocês não entenderem, pessoal, como eu coloquei aqui, ó, no finalzinho, eu vou estar disponível para conversar com vocês, se precisarem, através do ClassApp e do Plural, tá? Por quê? Porque eu passei algumas atividades aqui para vocês, tá? Então, se vocês tiverem dúvida na hora da feitura, da realização dessas atividades, é só me chamar. É só me chamar que eu vou ajudá-los com o maior prazer. Um grande beijo no coração de vocês e até o nosso próximo encontro.